Fala, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, galera, sexta-feira aqui foi muito bom, na verdade, né? Dia 21, ele pagou muito bem, muito bem. Pagou essa subida aqui pra gente, ó. Ó, só daqui até aqui. Veio, fez isso, não terminou, foi lá, fez a projeção dele. O que é? O indicador mostra um provável pullback dentro desse MACD de longo. Aqui também um provável pullback chegou a passar para baixo. Aí ele voltou, né? Foi a nossa entrada de novo. Tá? Então, são pullbacks dentro de pullbacks. Aqui nós temos esse com três indicadores e temos o outro que vai dar mais uma reforçada. Então, aqui, quando ele começou a fazer isso aqui, a gente entende que é um pullback. Ele ajuda com esse pullback. Então, é um curto, funciona assim, tá? É uma entrada curta, outra entrada curta. E aqui, na verdade, a gente tem que analisar que esse histograma aqui passou para baixo, tá? Então, ainda a gente está comprado, independente, tá? A longo prazo de tendência. Então, ó, se você analisasse, ó, aqui, tá? A primeira entrada da tendência seria aqui, a segunda aqui. Aí, o que você tem de legal? Você está vendo duas cores aqui, eu vou ampliar, é uma média, tá? Eu vou pintar ela só para você ver o que que eu não deixo você não carregar mais do que já está carregado, eu sei que é bastante coisa. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem essa média aqui embaixo, estou explicando operacional tá, rapidamente. Essa média aqui embaixo, ela, a partir do momento que ela se mantém para cima, então assim, como ela está colorida, tudo para cá é verde, tudo para cá é contra. Tá? Aqui existem as oscilações de pullback. Então, o que que a gente tem aqui? Então, vamos subdividir a situação. Esses dois aqui é uma coisa e esses dois aqui é outra coisa. Aí a gente junta depois esses dois aqui. Então, como que eu vou explicar essa coisa? Essa coisa é, quando está tudo verde aqui, isso aqui é um pullback. Então, você espera. Pode ver que toda vez que ele fez isso, ele retomou a compra, ele retomou a compra, ele retomou a compra, ele retomou a compra, ele retomou a compra. Por quê? Porque você está acima do zero. Então, esse de cima com o de baixo, né? Eu sei que é bastante indicador, sua tela vai ficar pequena, mas funciona. Esse indicador aqui, ele está dizendo aqui que agora ele tentou quebrar a estrutura. Aí ele veio aqui num ponto mais forte, tentou de novo. Só que aqui, a hora que isso aqui fez, isso aqui, ó, para cima, ele quebrou essa probabilidade vendedora e entrou comprado. Aí o que que eu tenho? Eu estou em compra, eu estou em compra, eu estou em compra com um pequeno pullback que não me afeta a leitura para eu sair aqui. Aqui eu não saio. Por quê? Por que, que eu não saio? Porque aqui está tudo para cima, tudo verde, tá? Quando passa para baixo ele fica vermelho. Aqui ele fraquejou e aqui ele retomou. Então aqui não tem como você falar em saída. Você vai ficar na operação dele até ali. Ó. Aí você entra aqui, aqui é um quadro mais convincente, né? Convincente? Convincente, tô louco. De que isso aqui pode ser um pullback. E de fato, ele veio sendo um pullback. Então, o que, que ele tentou? Ele tentou vir aqui fazer os 50%. Aqui, ele pagou esses 50% e parou. Parou a partir do momento. Até eu falei, galera, o pessoal nem sim, vai buscar o topo, né? O topo lá. Foi lá, acabou em um ano e meio, né? Aqui que eu comprei, aquele igual a esse topo aqui, ó. E o que, que eu entrei comprado? Porque eu estou vendo que aqui ele me deu compra. Ah, Márcio, mas é pequeno, sim, mas ele me deu compra. Então, segunda-feira, o que, que o preço segue? Né? Aqui eu poderia fazer assim, até para ficar mais prático, para sinalizar a coloração, que é importante, é visual, né? Bater o olho ali, você já sabe que o negócio está daquela cor. Então, a gente entra no visual dele. Ele não deu visual, deixa eu ver. Ah, ele não está dando. Preenchido. Pronto. Por que, que eu não deu, só deu código aqui? Por que, que não deu certo? É, já estava inverso. Então, o que que eu espero? Deixa eu só terminar de falar. O que que eu espero nesse contexto aqui?
Esse contexto para mim, toda vez, então eu estou assim, ó, a gente funciona assim, ó, comprado, tá? Ó, vamos lá, vamos na tendência. Comprado, comprado até aqui, comprado até aqui, comprado aqui. Aí eu entro aqui, comprado, opa, chama aqui, comprado, comprado. Tem venda, cara? Eu não tenho venda, porque a 66 ou 70, ela está para cima. Então isso aqui não tem como você entrar, porque é um sinal falso. Tá? Então, se você analisar, aqui eu tenho o quê? Compra, eu tenho compra, eu tenho compra. E aqui, como está a maioria para cima, eu considero isso aqui comprador, porque está tudo praticamente azul. Então, se você enxergar esse contexto, ele vem primeiro abrindo aqui, a entrada aqui ficou assim, né? Eu vou apagar e vou fazer. A entrada ficou assim, né? Ele está dando a entrada. Então, ele é o mais curto, o semi-curto, o longo e o mais longo. Então, ele está falando, ó, aqui é a entrada e o preço pode fazer assim. É isso que ele está falando para a gente. Quando é vendedor, ele faz assim. Então, aqui ele está falando que é venda, venda, venda. Quando é comprador, ele faz assim, ó, igualzinho a gente está vendo. Quando é comprador, aqui no caso, ele ficou um pouco atrasado, ele fez assim, né? Quando é comprador, ó, ele trabalha assim. Então, aqui, provável entrada, confirmação, e compra, e você continua comprado tudo aqui de baixo. Então, assim, você tem quatro, né, que diz muito bem calibrado, trabalho, não é porque eu fiz, mas eles estão muito, muito bem calibrados, tá? Porque a gente pode ampliar um pouco mais e colocar mesmo o critério desse aqui, que seria o 110, tá? 110 das barrinhas laterais. Então, aqui até eu vou arrumar, para ficar padrão. Que é uma espécie, ele mostra para a gente uma sobrecompra e uma sobrevenda. Então, galera, o indicador está aí, tá? Ele não mexeu ali, deixa eu ver aqui. Está com 110, deve ser 130. Por causa do indicador que é diferente. Então, vamos colocar 130 aqui só para dar uma olhada, só um minuto. Eu estou finalizando aqui só para corrigir. Vamos ver se ele vai passar. 130, 150. Então, vamos trabalhar no 150. Eu acho que ele vai dar legal. Isso, 150. Aí por que 150? Porque o preço aqui para mim, quando ele chega nesse patamar aqui em cima, acima aqui, e acima aqui ele vem para baixo, eu já vou ficar de antena ligado. Por quê? Porque ele fez um pouco mais alto lá, aqui ele fez um fundinho. Isso aqui é tudo scalper, tá? Ó, probabilidade de scalper, ó, saiu fora aqui, aqui nada, tá? Aqui, ó, venda, scalper, tá? Você pode pegar esses caras aqui para fazer scalper que funciona, tá? Então, galera, deu para entender mais ou menos? Isso é um indicador. Ah, eu também está muito indicador. Diminui, tira, deixa os dois e trabalha com a 200 aqui, ó, que seria representado pelo último gráfico, que seria esse aqui, lá embaixo. Tá? Então, usa a média para não ficar tão carregado. E aí, você pode trabalhar com ele na coloração, assim como ele está, né? Ou assim. Então, se eu quiser um cuidado maior, eu entro na leitura e vejo esse cara aqui, que é a versão 1. Que vem aqui e mostra para mim a 200 onde ela começou. Então, ó, sempre ele vai fazer assim, ó, a entrada compradora, ó, sempre assim. Para a entrada vendedora, ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Então, ele vai fazer assim, ó, venda, né? Aqui ele vai falar assim, ó, compra. Aqui não é compra por causa do amarelo. Ó. Aqui que gera compra, tá? Então, tem que ficar esperto. Isso aqui é tudo. Ó o que o preço fez aqui, ó. Isso aqui é um fundo, tá? Então é isso aí, galera. Esse aqui é o primeiro vídeo. A gente vai fazer o pullback. Aí você vai olhar ali, eu trabalho muito assim, e eu tenho os canais fixos. Esses canais fixos são o quê? O preço bateu aqui, o preço bateu aqui, ele veio e faz isso aqui. Então é o 0,3, porque eu tenho canal 3, eu tenho o canal 2 e eu tenho o canalzinho azul aqui que você não está vendo, que é o 0,1. Tá? Então aqui, o azul aqui, ó, daqui, aqui é o 0,1. Esse maior aqui, que é o branco, é o 0,3. Eu tenho 0,2. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou vendo conforme o canal vai girando automaticamente. Por exemplo, aqui, o
canal branco é esse aqui, ó. Então, o preço sai daqui, faz esse pivô, vem aqui, faz esse pivô, faz assim, pivô, vem aqui, faz o pivô. Olha só que regaço que você pegaria de gain, tá? Aí eu entro aqui no 2, que ele já estreita para mim o canal 2. Então, ele está falando para mim aqui, é um canal. Então, aqui não tem, ele sai daqui de cima, faz assim. Aqui não bateu muito legal, apesar que ele fez, tá? Ó, ele fez aqui o A, o B e o C, tá? Vamos trabalhar assim. 1, 0, 1, 2, 3, tá? Então, ele vem aqui e faz isso. Aí, você olha aqui e fala assim, caramba, ele tem que subir, né? Como é que ele faz? Então, aqui seria assim, normal. Ele não veio, ele falhou aqui. Aí, o que ele fez? Ele vem e manda a pernada de baixo também. Então, ele zera essa, cria isso aqui, essa lateralização. Então, ele sai daqui, bate aqui, volta no meio, vem aqui, bate aqui embaixo. Eu estou falando desse canal aqui, ó. Coisinha. Só uma, aí ele vem aqui, ó, marca aqui, o 03, que é o branco, com o azul e com esse ponto aqui, ó. Esse ponto foi a batida dos 3 canais. Desse aqui, do azul, que é aquele fundo, e o branco, que está aqui. Então, aqui é um ponto que ele tentou e não conseguiu. Aí ele fez isso, ele pagou a perna de alta para a gente, assim, fazendo 1, 2, 3, tá? Então, é bem bacana esses canais aqui. E aí você só está aqui na análise. Então, já que eu tenho um canal aqui que ele passou para cima desse canal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma projeção, vou colocar daqui até aqui, primeiro ponto, e vou jogar lá em cima. Ó, esse preço, você pode até acreditar que ele vai cair. Aí, se você olha aqui nesse ponto, você tem um topo anterior e tem aqui um suporte, ou melhor, uma resistência. Então, esse preço aqui ele já passou ali. Aonde que ele vem? Ele vem aqui no 61 que ele já pagou. Desculpa que eu estou falando coisa errada aqui, agora que eu vi aqui, que é o 61. Então, o que, que o preço veio? O preço fez assim, assim, pagou aqui, voltou a testar o 100, que é comum ele fazer isso, e ele vem e paga aqui o 68. Então, ele fez a confirmação da nossa compra. Tá? Aí vai ter venda aqui, então ele passou para cima lá, já passou para cima. Então, qual a outra característica? É daqui a aqui? É primeiro, depois daqui até aqui. Então, por que eu estou falando assim? Porque a ideia aqui é que o preço continue fazendo a demanda de alta. Né? Pode falhar? Ele pode. Aí o que eu tenho? Estou falando para segunda-feira, tá? Índice. Eu tenho esse ponto aqui, que é um ponto de toque dele. Esse cara aqui. Então, ele vai colocar um suporte lá em cima. Aquilo ali é uma busca de preço. Se você analisar o contexto, você tem que tomar cuidado, porque você teve aqui um cara que veio, fez um fundo aqui, fez assim, 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 subiu. Então, o que a gente tem? A gente tem uma pernada, ó, nesse contexto. Então, ele vem daqui, faz aqui a pernada toda, vem aqui, sobe, bate aqui, devolve no 100 e tenta romper. Se ele for dar continuidade nesse rompimento aqui, ele pode fazer isso, tá? Porque ele considera que isso aqui é um corpo. Aí o que ele está entendendo? Ele está entendendo que ele fez isso, ele está entendendo que aqui são fractais, tá? Então aqui é um fractal, aqui é outro fractal, aqui é outro fractal. Aí ele pode voltar a fazer um teste, tá? Como ele fez mais ou menos essa perna aqui assim, depois ele pegar e dar início nisso. Tá? Então assim, a gente vai ficar de olho. Então eu tenho aqui um contexto. Qual é o outro contexto que eu tenho? Ele pagou 61. Como eu vejo aqui nos meus indicadores que o negócio ainda está numa tendência altista, olha, eu não tive a perda ainda aqui, ó, de nada, eu penso ainda na compra, eu continuo com o pensamento de comprador. Ah, Márcio, mas o preço tem que, então, como ele fez esse gap aqui, ele vai tentar fazer uma correção na região aqui, para tentar ver se ele consegue fazer isso. Aí a gente vai ficar esperto com os indicadores, como eles estão trabalhando. Então, aqui, no caso da versão 1, você tem esse cara aqui, que está na média 66, ele é amarelo, e você tem a 200, que é essa aqui, que é esse cara aqui embaixo, tá? E aí você tem o candle, que primeiro a marcação de candle ela entra aqui,
Esse aqui é um processo vendedor, que ele está amarelo, alaranjado, ele entra comprador. Tá? E aqui é o ponto onde realmente o pullback foi válido, porque ele atingiu essa região, essa região. Só que não atingiu a região compradora. Então aqui a gente pensa em venda dentro dessa região. E aqui a gente inicia um pensamento comprador. Então é bem nítido você olhar, observar. Então aqui o que a gente tem aqui? Então vamos pensar assim, olha, o preço fez isso, o preço fez isso e o preço chegou lá em cima. Opa, vamos ver se ele pagou um 61,8. Então, como eu estou numa tendência, a minha projeção ela deve ser exata. E ela deve ser provavelmente uma projeção verdadeira, não falsa. Então, olha lá, o preço veio, tá? Buscando, então eu estou pegando desse fundo, que é o fundo mais baixo, aonde houve um pullback e falou assim, ó, aqui é uma compra. Né? Lembra aqui, ó, aqui é uma venda, aqui é uma compra, porque sempre o indicador, esse aqui vai adiantar, esse aqui é o semi, esse aqui é o médio, esse aqui é o longo. Eu vou ficar de olho nessa condição aqui, porque ele está construindo algo aqui para mim, tá? Uma espécie de um corpinho que tentou romper lá, voltou, fez aqui esse topo, veio aqui, fez assim, e estourou aqui de novo. Vai voltar ali, pode voltar a testar aqui e tentar fechar lá em cima ainda, no 61,8. Para isso, onde que eu pego o ponto certeiro? Como eu estou aqui no 100%, ele já bateu aqui, esse meio aqui é do dia anterior lá, sexta-feira. Como eu tenho esse ponto aqui, aí você tem que trabalhar com certeza. Então você espera, por isso que o cara leva escola. Isso aqui é comprador? Isso aqui é comprador? Vamos analisar. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o fechamento dele daqui, daqui e daqui. Então, meu fechamento está sendo assim e assim e assim. Então, o que eu tenho? Eu tenho o outro que vem daqui. Tá? Esse é o pensamento aqui. Ó. Eu tenho esse pensamento aqui. Eu tenho esse aqui. Como é que está aqui? Está azul. Eu tinha que, vou perder a venda? Não, você não precisa perder a venda. Você pode entrar ali e pegar a venda até que ele esteja aqui, ó até aqui. É uma venda curta. Por quê? Porque você está vendo que mesmo fazendo assim, ele continua azul. Só que isso aqui é longo. Você pode entrar na venda? Sim, eu posso entrar na venda aqui, contextualizar ela aqui e pegar até aqui. Ou até aqui. Né? Você pegaria só isso de venda. Então, tudo isso da performance do preço. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho isso, isso e isso. Ele passou. Então, eu passo a ter isso, isso, isso. Trabalho aqui, espero ele voltar, que seria o mais seguro se ele for direto, aí ele vai pagar lá em cima para a gente. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ficar de olho nos meus histograma, que ele está subindo acima da média, ó, aqui, ó. Quando ele passa aqui acima dessa média aqui, o movimento é forte, ó. Você pode ver ali, ó. O movimento é forte, tá? Só que eu trabalho assim, eu não vou perder oportunidade. Então, se eu quiser me arriscar, eu vou olhar aqui e falar assim, olha, isso aqui está amarelo, isso aqui está azul. Então, minha média está amarela e aqui está azul. A hora que o preço estoura aqui para cima, eu penso no quê? Cara, está abrindo. Olha as duas médias ali, está abrindo para cima. Aqui também deu, aqui também deu. Então, o preço está subindo. Aqui, ó, está abrindo para venda. Aqui está abrindo para venda. Aqui está tudo abrindo para venda. E aqui está azul. Então, eu tenho um, dois, três motivos para entrar na venda, mas não o quarto motivo. Aqui eu tenho um motivo para comprar, outro para comprar, outro para comprar e outro para comprar. O outro para comprar está aqui atrás no motivo. Então eu tenho um, dois, três motivos. Então eu vou ter a probabilidade da chance da entrada da compra, uma tentativa aqui. A tentativa nunca é 100% certo do que a gente está fazendo, porque é variável. Aqui eu tenho outra tentativa e aqui ele me reforça. Eu vou esperar aqui, vir aqui, como você está vendo que aqui ele entra até primeiro. Ó. Aqui ele entra primeiro do que aqui.
tá? E esses dois aqui entram antecipadamente. Então, a mudança aqui, ó, aqui seria tudo compra, aqui seria estável, aqui seria compra e aqui seria compra. Eu não posso trabalhar porque é longo. Então, eu não posso falar assim. Então, aqui ó, existe uma probabilidade vendedora antecipada do que esse cara aqui. Então, aqui, ó, aqui é uma probabilidade vendedora a partir do momento que os histogramas diminuíram. Aqui ele confirma, aqui ele reconfirma, aqui ele confirma. Então, você tem várias habilidades de informações que te dão esse tipo de tendência. Vamos pegar uma venda aqui. Olha aqui. O que que eu tenho? Tá, primeira coisa, o meu cara aqui embaixo está tudo vendedor. Olha aqui, ó, se eu pego daqui até aqui, é tudo venda. Eu tenho as oscilações. Então, isso aqui a gente considera o quê? Um pullback, o azul. Tá? É assim que é feito o indicador. Aqui o que que eu tenho? Eu tenho um pullback. Ah, mas está amarelo. Ah, ficou azul, ficou verde. Então, ele vem aqui e ele vai ficar falando para a gente assim, ó, novamente. Ó, aqui eu vou ter uma compra. Ah, aqui eu vou ter uma compra. Ah, aqui eu vou ter uma compra. Tá, tudo bem, esse programa está subindo, está me ajudando, está abrindo, está abrindo. Dá para fazer uma compra? Dá para fazer uma compra, mesmo estando vendido, porque a gente considera que isso aqui foi uma tentativa de pullback de compra. Então o preço veio, tentou fazer assim, falhou e jogou para baixo. Então, galera, estou sendo bem minucioso em relação a isso. Então, onde que eu tenho o sinal? O sinal primeiro aqui. Como é que está aqui embaixo? Opa, está amarelo. Opa, aqui eu tenho um pedaço azul. Eu vou arriscar? Cara, aí você vai ter que definir. Então você está entrando aqui, aqui ele te deu probabilidade e aqui ele falou para você, ó, cara, é venda. Aí você começa a enxergar o quê? Abertura, está descendo. Abertura está para baixo e está para baixo. Aqui, ele antecipou a informação no longo. Aonde? Aqui ele antecipou a informação. Tá? Por quê? Porque está para baixo aqui, ó, esse programa. Então, são detalhes fundamentais que você precisa ter. Aqui, quando ele cruzou aqui, ó para baixo aqui, até eu poderia falar assim, ó, para baixo é amarelo, para cima é azul. Só que eu perderia o sentido, né? Então, aqui eu poderia pintar tudo ele de azul, amarelo, e aqui todo ele de o quê? De amarelo e de azul. Aí aqui eu pintaria ele de amarelo, aqui eu pintaria ele de azul, porque está subindo, não é? Mas, se essa pintura que eu estou falando para você, que aqui eu pintaria de azul, eu tenho ela aqui pintada de azul. É lógico que ele está um pouco mais para cá. Eu poderia jogar esse cara aqui, essa informação mais para cá, eu posso até tentar fazer isso, para a gente ganhar mais. Então aqui daria entrada, entrada, e ele mudaria aqui alguma coisa. Então poderia ficar mais próximo. Mas assim nos orienta muito bem que aqui é um tempo de venda que está acabando. Aqui, né? É um tempo de venda que já está, ó, ele abre, tá? Ele começa. Então, como é que você analisa esse cara aqui? Você analisa ele aqui, está ficando fraco. Aqui ele está ficando, ó, ele tá fraco, não, isso. Ele está assim, está comprando. Por quê? Porque o histograma daqui está subindo, então é compra. Então, o histograma aqui está subindo, é compra. O histograma. Então, aqui, quando é inverso, ele fica amarelo e ele está dando a venda aqui, ó. E aqui está dando a compra, tá? Poderia tentar mudar aqui e falar assim, olha, vamos pintar esse cara aqui, quando ele passar aqui para baixo ele fica amarelo, quando ele passar aqui para cima ele fica azul, aí aqui ele ficaria como? Neutro, né? Que ele está na linha aqui, então entraria comprado de novo, aqui daria a venda, poderia até fazer isso. Só que eu tenho esse cara aqui para me falar. Tá? Então, assim, eu posso até analisar esse último aqui, mas esse último é uma tendência muito forte, aonde eu não posso mexer nele, porque eu gostaria que você desse uma olhada aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele começa aqui, amarelo, e ele vem só venda, tudo para baixo, ó. Então, eu não vou ficar mexendo nele, porque aqui ele nos alarma uma possibilidade compradora. Então, aqui ele entra, ó, comprado. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho a 66 e a 200 ali, ó, deixando esse espaço. Olha aqui, ó. Quando ele veio fazer uma tentativa e não conseguiu. Então, eu não vejo viabilidade, porque eu estou trabalhando, eu acho que é por isso que eu não mexi nele, tá?
estou trabalhando numa escala longa de tendência. O mercado ele obedece tendência, não adianta. Aqui, o que, que a gente tem aqui? A gente teve um cara assim, uma xícara, daqui até aqui, para tentar pagar lá. Aí ele vem daqui até aqui para tentar pagar lá em cima. Então, cara, é desse jeito que a gente vê o negócio. Eu não vou mexer porque eu preciso desse cara aqui sem oscilação, ó, da 200. Então ela não oscila, ela fica amarela todo o tempo. Aqui é tudo compra, ó. Eu quero você, por isso que eu falo, espera o pullback. Ah, Márcio, mas um dia eu perdi essa pontuação, só teve essa entrada, cara, você perdeu. Mas você não perdeu, você deixou de ganhar. E às vezes não operar é ganhar, como dizem as pessoas. Mas aqui, ó, quando ele dá uma frequência de compra, né, que o preço ele tem uma certa distância de busca, né, ó, que ele vinha aqui e ficou fraco, vinha aqui e ficou fraco, ele sobe bastante, ele vai ficar fraco, ele vai ter que fazer um pullback, né? Então a gente trabalha desse jeito. Então, se você olhar o contexto todo, olha, aqui é compra, por exemplo, vamos ver a compra, aqui está bem lateral, tá? Bem ruim de operar, bem isso é verdade. Aqui é stop pra caramba. Então aqui você vai falar assim, ó, cara, peraí, ele está me dando compra, está me dando compra, está me dando compra. Bom, o preço está abrindo, bacana, compra, compra, passou para cima, compra, opa, oscilou aqui. Aqui, se eu analisar aqui, ele é todo comprador, porque está para cima da 2x0. Então aqui seria a área compradora. É lógico que você vai entrar aonde? Você vai ter várias entradas aqui. Então aqui é uma entrada boa, ó, compra. Aqui é uma entrada excelente de compra, ó, tá? Você tem pouco pullback, aqui ele chegou até tentar te tirar, não conseguiu. Aí entra o quê? Entra a venda. Então cruza 72 para baixo, 66, ele começa a fazer isso e as outras médias começam a ficar para baixo, chega aqui uma possível pancada para cima. Esse cara aqui, ele não mudou a performance dele, ele continua abaixo do zero. Então eu vou continuar pensando em quê? Em venda. Aí ele da venda, da venda. Aqui é venda, e você trabalha, você quer trabalhar em scalper, você trabalha na parte superior, então, desse cara aqui. Por exemplo, aqui ele falou venda, 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 tá para baixo, tá, opa, tá mais para baixo ainda. Aqui é um scalper vendedor. Então, assim, você tem infinitas possibilidades de pegar. Ah, Márcio, esse indicador, você vende, você compra, cara, tá aí por um preço de banana, um setup desse, que você tem que entender, né? Eu falo para as pessoas assim, ó, você o setup não funciona. Cara, não funciona. Não é porque não funciona, é porque você não treinou o setup. E eu, quando eu estou, todo setup funciona. Desde que tenha tendência, né? Não tem se fala assim, ah, esse aqui não presta. Não presta. O mercado aquele dia só ficou lateral. Aqui vai ficar assim, ó, vermelho, a laranja, vermelho, vermelho, ela é pouco, verde de novo, verde de novo. Dá para você pegar, se você entender. Isso aqui é tudo compra. Aqui você teve uma oscilação onde o preço deu uma perda, porque o histograma ficou menor. Então, o histograma negativo fica vago, o histograma positivo fica dessa cor. Tá? É coisa aqui que eu vou pensar aqui se eu consigo fazer alguma coisa para deixar ele aqui. Ó, aqui não teria nem como eu colocar ele amarelo aqui, ó, porque aqui ele ia oscilar. Aí eu quebro a cor da 200. Ó. É isso que eu não quero mexer. Aqui eu poderia falar para ele ficar esse espaço aqui amarelo e esse espaço aqui azul. Aqui ó, ficaria azul, aqui ficaria um espaço amarelo. Mas se você tem esse cara aqui que está antecipando e aqui está falando para você que é verdadeiro, você já vai ter a venda aqui acontecendo, que é esse cara aqui. Aí você vai ficar dentro dessa venda aqui. Ou dentro dessa venda, sai aqui, entra aqui de novo. Tá, ó, mixaria. Entendeu, galera? Então, a performance do indicador está aí. Eu vou colocar no YouTube, tá? Quem quiser interessar, né, falar comigo, já tem alguns indicadores rodando aí, coloca 43, 9, 911, 6365, fala com o Márcio no Zap, tá? Estou à disposição. É um operacional que ele é vencedor, isso eu não preciso nem falar, né? Só de você olhar aqui, ah, mas eu vou fazer um desse, cara, fica à vontade. Ó, isso aqui é vendedor, isso aqui é vendedor. Ó, eu vou fazer o quadrado, né? Tô pegando. Ó, isso aqui é vendedor, eu vou pegar certinho, tá?
Isso aqui é vendedor. Isso aqui, ele tá meio que lateral, mas ele tá para cima aqui, ó. Então, é comprador. Esse aqui é vendedor. Esse aqui é comprador. Eu preciso te falar se ele é assertivo. Cara, olha aqui. Isso aqui é vendedor. Até aqui, ó, queda. Isso aqui é comprador. É só você olhar. Eu não vou fazer performance no indicador a partir do momento que eu olho o passado do gráfico e eu começo a olhar e entender o tanto que esse cara paga, tá? O tanto que ele paga. É só olhar aqui assim, ó, eu já falo para você, ó, vendedor, vendedor, ó, vendedor. Até aqui, né? Onde está amarelo. Deixa eu afinar a minha aqui, está muito grossa. Aqui, ó. Entrada vendedora, saída da venda. Entrada compradora, possível saída da compra, tá? Ó, entrada vendedora, possível saída da venda, tá? Entrada aqui, ó, aqui, ó, olha só, você não vai comprar porque ele está amarelo para baixo e ele está dando ponto. Você pode até comprar aqui, ó, mas ele está falando para você, ó, cuidado que é vendedor, tá? Então, tudo isso dá margem. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, é tudo venda. Você vai falar assim, olha, isso que eu estou falando, toma cuidado com o sinal. Então, ó, vamos lá, vou pegar ali. Isso aqui, quando ele fez isso aqui, ó, ele falou, ó, aqui, aqui e aqui, ele falou, ó, aqui, meu parceiro, nós vamos ter um pullback, depois nós vamos ter uma venda, depois nós vamos ter um pullback, depois nós vamos entrar numa venda de novo. Ele está falando. Chegou aqui, ele falou assim, aqui nós vamos ter um pullback, nessa região aqui, ó, região de pullback. Aqui ele fala que nós vamos ter uma venda. Aqui ele fala assim, ó, cara, tudo comprado. Então a gente vai pegar tudo comprado, nem vou mexer ali na parte, tá? Aqui ele vai falar para você assim, ó, tá para cima aqui, ó. Aqui também. Aqui ele vai falar assim, ó, tudo comprado, tá? É lógico que você vai sair nesses lugares aqui que ele tá te dando a compra. Você não vai ficar entrando que nem louco também, né? Aqui ele tá falando para você, ó, tudo venda, ó. Aqui ele tá falando para baixo, tudo venda, tá? Então, não tem como fazer performance no indicador, porque ele está na sua cara, tá? Você está vendo, eu estou marcando. Então, aqui, o que você espera desse cara aqui, né? A gente está trabalhando dentro aqui existe uma forma que é nítida de você entender que você tem dois fundos, você tem isso aqui, ele está vindo fazer o quê? Ele está fazendo isso e está tentando ver se ele consegue subir. Se ele barrar aqui e não subir, ele vai tentar fazer assim, tá? Mas aí, se eu olhar meus indicadores, eu simplesmente estou pensando aqui, nesse momento aqui, que isso aqui, cara, não é nada mais do que compra, com oscilações de pullback, com oscilações de pullback, tá? Então você tem a direção do mercado. Então, o que o mercado ele fez? Ele fez uma onda, que ele fez assim, assim, ele está tentando fechar lá. Ó. Pagou, sempre pagou, aí a gente tem alguma coisa assim de correção. E depois ele vai ver se ele vai retomar ou não. Mas para que isso aqui mude, isso aqui vai ter que fazer os pullbacks da vida. O que são os pullbacks da vida? Ele está tudo azul, olha só como a 200 está passando aqui, e a 72 está jogando para cima com todas as pontas viradas para cima. Aqui também, aqui também. Então, compra, compra, tudo compra, compra. Ah, mas vai até onde essa compra? Então, aí a gente tem que olhar e falar assim, cara, o que esse cara quer fazer? Ele quer buscar esse cara aqui. Aí ele veio aqui, ele até passou, né? O que ele quer pegar? Ele vai vir pegar o 61,8. Então, meu alvo, segunda-feira, independente dos pullback que esse preço possa fazer, ele está muito perto, tá? Nem vai dar tempo. Ele pode abrir em gap. Ele vai vir bater aqui no 180,758. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, está mastigando aqui, vamos, ó, rompeu para cá, pode voltar a testar e fazer isso. Aí ele cria um pivôzinho de alta aqui, morreu. Você tá entendendo? Então, se você olhar aqui, ó, compra, 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 pullback, pullback. Tô pegando os pullback mais pesados, tá? Aí aqui dentro, pullback, compra, 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 tudo compra, 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 pullback, pullback.
Fubeck, Fubeck. Opa, compra, compra, compra. É assim que funciona. Tá? Então, meu, você não conseguiu ver isso aqui, me perdoa. Você está jogando dinheiro fora em curso, um monte de porcaria. Eu consigo, eu estou conseguindo. Eu levei, vou ser bem sincero, eu fui egoísta, estava com uma mesa na terceira fase, já no financeiro, e eu entrei com 10 contratos e falei, vai lá, mais ou menos era alguma coisa assim, parecida. Esse preço ele veio, voltou aqui, e a mesa tem um stop de 512, e ela, de 512 reais, ela pegou e me estourou. O preço fez assim, aí o preço foi lá em cima e pagou. Rapaz, perdi a mesa. Estou começando tudo de novo, outra mesa. Entendeu? Por quê? Porque ele paga. Agora eu tenho que fazer o quê? Cadê o meu gerenciamento? Errei feio. Com um tempo já de praticamente 5 anos e meio, 6 anos, bem trade, errei feio. Quebrei, não. Aqui, essa mesa, ela custa R$ 173,30. Só que eu perdi, e apesar que eu fechei a mesa nos primeiros 5 dias, 6 dias, né? Nos primeiros, você tem indeterminado a primeira fase da mesa. Eu fechei em 7 dias. Eu teria que fazer 1.400 pontos e 2.100 de stop com 10 contratos a mesa oferece. Aí o que eu fiz? Eu fechei, depois eu entrei na segunda fase, fechei também em 5 dias, rapidamente. Por quê? Porque eu não posso fazer mais que R$ 700 por dia, porque a meta é 1.400 e eu preciso operar 5 dias. Então eu não posso, 5 vezes 7, 35. Eu não posso, então eu fiz 700 com mais, tipo, 300, com mais, até na 1.400. Aí eu deixei assim, ó, 1.390 para fechar a mesa na última partida dela. Eu vim, voltei nos 200 pontos, R$ 200, depois antecipei e fechei. Aí entrei na remunerada. Remunerada eu fechei, você tem que fazer 1.400 dividido em 3 vezes, depois você tem que atingir 10% do stop, que é 2.100. Então, eu teria que fazer 1.400 mais R$ 210 eu tinha feito. Mas a ganância. Aí eu levei um stop, depois eu levei outro stop, e perdi a mesa. Levei stop para a ganância. Então, assim, gerenciamento. Márcio, mas gerência? Eu estou falando que eu tomei stop porque é meu gerenciamento. Eu não fui adequado com ele, tá? E aí eu perdi a mesa. É uma verdade? É uma verdade. Já abri outra mesa, já estou começando segunda-feira, e vou pegar aqui o meu operacional. E agora, né, eu vou ter que sentar com bastante cautela, analisar por que, que eu fui ganancioso, por que, que eu entrei errado, eu poderia ter esperado o preço, né, ou esperado esse cara aqui, se eu estou dependendo dele, esperar esse cara aqui me sinalizar, né, aqui, ó. Lembra que aqui, quando você pegar esse indicador, isso aqui é uma confirmação, tá? Antecipada desse. Então, aqui já está falando compra, compra. Esse cara já está antecipando aqui, então ele vai dar certeza, mas você não precisa dessa certeza. Você pode até pegar essa certeza. Olha que certeza que ele te dá. Tá? Então, tudo é coisa que você tem que esperar o sinal. E a gente não faz isso. Entendeu? Então, aqui, ó, quem pegou aqui, falou, ó, cara, tá amarelo. Aqui já cruzou, deu uma performance, deu uma entrada, aqui já estava assim, assim. Então esse cara aqui é o cara, esse cara é o cara do pullback, eu não vou mexer nele, eu poderia até deixar ele mais curto, mais para cá, ó. Diminuir ele, tá, para ficar mais curto. Mas ele é importante eu saber que a gente está tendo uma correção aqui. É importante eu saber. Essa correção, ela está aqui dentro, então ela estoura para cima. Tá? Então é isso, galera. Abraço para vocês aí. Fica aí. Para quem quiser dar uma olhada, me chama lá e tamo junto aí. Um abraço.